cinto da verdade é uma parte da armadura de Deus. Antigamente, o cinto servia como proteção para os órgãos vitais. O que são órgãos vitais? São órgãos necessários para a nossa vida. São órgãos que nos dão vida, né? E servia também para ajuntar outras peças da armadura do soldado romano. Para nós, o cinto da verdade é colocado para aprender sobre as verdades que estão escritas na Bíblia Sagrada. Amém? Como que eu aprendo sobre essas verdades? Como que eu vou aprender sobre as verdades que estão escritas na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada. Como que eu aprendo? Indo à escola dominical, ouvindo meu papai e minha mamãe quando eles me falam de Jesus. Amém? Assistindo cultos das crianças, os cultos infantis, memorizando versículos bíblicos, louvando ao Senhor. Criança gosta muito de louvar, não é? Amém? Então aqui nós colocamos o cinto da verdade, que é uma parte da armadura de Deus. Então nós temos que nos perguntar às vezes assim, o que nós sabemos sobre Jesus que nos torna confiantes de que nós somos cristãos salvos, que nós somos crianças salvas em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, nós precisamos aprender então sobre ele, né? Nós precisamos aprender a verdade, nós precisamos conhecer a verdade, buscar a verdade, estar na verdade, nós precisamos amar a verdade a todo momento, amém? Jesus, na Bíblia está escrito assim também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o inimigo tentar nos acusar, quando o inimigo tentar lançar pedras sobre as nossas vidas, se nós conhecemos a verdade, ela pode nos libertar, não é? Nós também precisamos de uma outra parte da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. A couraça da justiça a segunda parte da armadura de Deus. Amém? Antigamente, ela era feita de placas de metal ou correntes. E ela era colocada na parte da frente e também atrás. Como se fosse apenas uma apresentação, então a gente só fez só a parte da frente. Mas ela é colocada na parte da frente e na parte de trás do soldado romano, para que ele fosse para a guerra e quando fossem lançadas setas sobre ele, não viesse a perfurar uma parte importantíssima que é um órgão importantíssimo do corpo dele. Tenha fixado qual é o órgão importantíssimo que essa placa viria a proteger do nosso corpo. O órgão importante do nosso corpo que nós precisamos. O coração, né? Então essa placa servia de proteção para que o soldado romano não fosse ferido na guerra contra o inimigo. E essa placa, e essa couraça da justiça, uma das partes da armadura de Deus, ela nos serve de proteção para que o inimigo não venha lançar setas sobre as nossas vidas, para que ele não venha nos ferir, para que nós venhamos a perder a batalha contra o inimigo. Amém? Então ela serve de proteção para o nosso coração. E nós, como salvos, precisamos de proteção. Quem aqui precisa de proteção? De Jesus Cristo. Quem precisa de proteção de Jesus Cristo, dá glória aí. Glória! Quem precisa de proteção todos os dias. Amém? Todos nós, porque todos nós somos pecadores. E Jesus veio no mundo, quando Deus mandou Jesus descer ao mundo, ele veio para nos libertar do nosso pecado. Amém? Então nós somos salvos, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu por nossas vidas o seu sangue. Amém? E essa parte, a couraça da justiça, ela serve então para nos proteger dos ataques do inimigo. Nós devemos pedir a direção de Deus para que nós saibamos escolher o certo e o errado, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Amém? E nós precisamos também de uma outra parte da
armadura. Da armadura de Deus, nós precisamos de uma outra parte que é a sandália da paz. Que é o Evangelho da Paz. Porque Jesus nos ensina que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Amém? Quando nossos pés doem, fica difícil de pisar no chão, não fica? Quando nós machucamos o nosso pé, fica difícil ficar em pé, permanecer de pé. E na nossa batalha espiritual, nós precisamos estar de pé. Nós precisamos permanecer de pé. Porque se nós viemos a cair, o inimigo ele tem vitória sobre as nossas vidas e ele não pode ter. Porque a Bíblia nos ensina que Deus é muito mais poderoso do que o inimigo. Amém? Senta. Então, antigamente, essas sandálias dos soldados romanos tinha um tipo de taxa por baixo da sandália para dar firmeza, para dar estabilidade. Senta. Quando ele fosse atacado, ele não quer se escorregar e cair. Amém? Amém. E nós precisamos da sandália, da preparação do Evangelho da Paz. Deus diz que nós precisamos para que nós não venhamos a cair quando o inimigo estiver nos atacando. Deus diz que nossos pés devem estar cobertos com o Evangelho da Paz. A Bíblia diz também que Jesus é a nossa paz. Se Jesus é a nossa paz, eu tenho que estar em contato com Jesus para eu ter paz na minha vida. Amém? Eu tenho que estar vigiando para que o inimigo não venha me derrubar. Amém? Colocando os sapatos da paz, que é o Evangelho da Paz, eu não vou deixar que o inimigo lance sobre a minha vida tipos de coisas ruins, tipos de setas malignas que venham me fazer cair diante dele, para que ele venha ser vitorioso sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é Deus. Amém? E quando nós colocamos o Evangelho a sandália do Evangelho da Paz, nós vivemos de modo agradável e levando a todos as boas novas da paz. Nós precisamos colocar o Evangelho da Paz e anunciar a todos que Deus nos salva de todos os nossos pecados. Anunciar a salvação, anunciar que Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Nós devemos anunciar que nós somos pecadores, mas que nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Amém? Nós devemos ter paz interior conosco. E para nós termos paz no nosso interior, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos nos enxergar como Deus nos vê. Nós somos amados por Ele. Nós somos perdoados por Ele. Nós somos a família de Jesus Cristo. Amém? E assim nós teremos paz com os outros também. Fazendo o bem e amando ao próximo. O que é eu amar ao próximo? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é muito difícil. Crianças têm uma facilidade enorme de amar ao próximo como ele ama a ele mesmo. Mas nós adultos, nós temos uma grande dificuldade de amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. O amor que nós sentimos por nós, ele é imenso. Mas às vezes o amor que eu sinto pelo meu próximo, ele não é aquele amor puro que Deus quer que nós amamos. Né? Então nós precisamos vigiar sempre nisso, para que o inimigo não venha nos atacar e venha nos vencer. Amém? E assim, quando nós fazemos essas coisas, amando ao próximo, nós estamos usando as sandálias que são as sandálias da paz. Amém? Nós precisamos também de uma outra parte da armadura, que é o escudo. O escudo, antigamente, ele era um objeto grande, feito de madeira. E ele oferecia dupla proteção para quase todas as partes do corpo. Ou seja,
Ele pegava daqui de cima e às vezes ia até lá no chão. Só que esse escudo, nós fizemos ele um pouco menor. Amém? Então, antigamente ele oferecia proteção dupla para quase todas as partes do corpo. Nós precisamos ter sempre à mão o nosso escudo da fé. Por que nós precisamos ter sempre à mão o nosso escudo da fé? Porque nós não sabemos quando Satanás vai nos atacar com mentiras, pensamentos desagradáveis, odiosos, desejo de pecar, vontade de desobedecer. Tem criança desobediente aqui? Eu creio que não, né? Amém? Aqui não tem criança desobediente. Aqui tem crianças que obedecem a Deus e obedecem aos pais. Amém? Amém. Tem crianças que são amáveis com os coleguinhas. Tem crianças que sabem dividir. Amém? Tem ou não tem? Dá glória para Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem crianças boas, tem crianças abençoadas por Deus. Então, nós precisamos estar armados com o nosso escudo da fé quando o inimigo lançar dúvidas na nossa vida, lançar dúvidas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o poderio, sobre o poder de Deus, amém? Sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade. Nós precisamos estar armados com o escudo da fé, para que ele não venha a nos atingir com dúvidas, com mentiras, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, se eu sou uma criança de Deus, eu sou uma criança protegida por Deus, eu não posso mentir, porque Deus é o meu pai. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a verdade. Amém? Se Jesus é a verdade e eu sigo a Jesus, eu tenho que falar somente a verdade. Porque se eu disser alguma mentira, eu não estou seguindo Jesus Cristo. Amém? Então, o inimigo ele lança mesmo. Mas nós precisamos estar armados com o nosso escudo da fé, para que nós não venhamos a cair nas tentações do inimigo. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não quero destruição para a minha vida. Tem alguém aqui que quer destruição para a sua vida? Eu quero seguir Jesus Cristo. Então, se ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo é o oposto dele. Veio para nos amar, para nos dar vida em abundância. Amém? E a fé é a certeza, a certeza de que existe. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, eu tenho a certeza de que existe alguma coisa, mesmo que eu não veja. Amém? Exemplo, Deus. Deus eu não vejo Deus, eu não toco Deus. Mas eu creio que Ele está aqui. Amém? Eu creio que Ele existe e que Ele está aqui no nosso meio agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos também de uma outra parte da armadura, que é o capacete da salvação. Quem usa capacete? São os ciclistas, alguns tipos de trabalhadores também usam capacete, soldados usam capacete, a cavalo usa capacete, além? E por que nós usamos capacete? Nós precisamos do capacete da salvação. Os trabalhadores usam capacete, a cavalo usa capacete para proteger a nossa cabeça. Para proteção da nossa cabeça. A única razão do capacete é proteger a cabeça. Porque se nós cairmos e o nosso cérebro se machucar, nós perdemos a batalha com o inimigo. Amém? Mas nós não podemos perder a batalha com o inimigo. Então nós precisamos estar usando o capacete da salvação. O capacete da salvação. Para que nós não venhamos a cair e machucar o nosso cérebro. Para que o inimigo não venha nos tentar lançar sempre sobre as nossas mentes e venha nos derrotar. Amém? Antigamente, os soldados usavam capacete para proteger sua cabeça e lhe dar confiança
colocando o que entra em nossa mente, nós não seremos atingidos pelo inimigo. Amém? É preciso cuidar com o que pensamos, com o que lemos. É preciso cuidar com o que falamos. Quando brincamos, nós precisamos saber que tipo de brincadeira nós podemos brincar, se não é uma brincadeira que desagrada ao Senhor, com que tipo de programa de TV nós assistimos, nós temos que tomar cuidado. Com que tipo de música nós ouvimos, com que tipo de letras, de palavras que nós ouvimos nas músicas que nós costumamos ouvir. Amém? Que o inimigo, a Bíblia diz que ele está em nosso redor, procurando alguém que ele possa envenenar com as suas coisas más. Então, se ele encontra uma brechinha ou alguma parte do nosso corpo que não esteja protegida com a armadura, ele vai entrar e vai nos destruir. Então, nós precisamos estar preparados. Amém? Amém. Jesus, ele veio para nos livrar, nos dar vida e nos fazer herdar o reino de Deus, nos dar a chance de herdarmos o reino de Deus. Ele está sempre conosco para nos livrar. Quando morremos, nós temos a certeza de que temos um lugar preparado no céu, porque Jesus, ele veio e nos libertou do pecado. E isso nos faz pessoas salvas que herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. E colocando o capacete da salvação, nós colocamos o capacete da salvação quando nós cremos nas promessas de Jesus Cristo, de salvação, de curas, de milagres que ele pôde fazer, que ele faz até hoje, graças a Deus, de libertação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos no batismo com o Espírito Santo, amém? Assim nós estaremos usando o capacete da salvação. É outra. Agora, como nós já estamos finalmente protegidos por Deus, da cabeça aos pés, usando o capacete da salvação, usando o escudo da fé, usando a couraça da justiça, usando as sandálias da paz, nós estamos protegidos por Deus. Nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus e Satanás não pode nos atingir. Amém? Mas nós precisamos de mais uma coisa, de mais uma arma poderosa para nos defender dos ataques do inimigo. Ele não pode me atingir aqui, ele não pode me atingir aqui, nem na minha mente, e nem os meus pés ele pode atingir. Mas agora eu preciso de uma arma para eu atacá-lo. Amém? Para eu me defender. Eu preciso da espada do Espírito. Aleluia. Amém? A espada do Espírito. Antigamente, a espada era usada para tirar a vida. Nós usamos a espada do Espírito, para dar vida. Nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Nós usamos para dar a vida, não para tirar a vida. Amém? Depois de colocar a armadura, estamos prontos, então, para pegar nossa espada e ir para a batalha. Nós estamos prontos para pegar a palavra de Deus, que é a nossa espada, a espada do Espírito, e ir para a batalha, para lutar contra o inimigo. Amém? Nossa espada, ela não tem que ser como as espadas antigamente eram feitas. A nossa espada, ela é feita com a palavra do Senhor. Ela é a verdade escrita na Bíblia Sagrada. E nós não lutamos contra a nossa carne, como eu já disse. Nós não lutamos contra a nossa carne. Nós lutamos contra os espíritos malignos que nos rodeiam todos os dias. Por isso nós precisamos estarmos revestidos com a armadura de Deus, para que o inimigo não venha a nos afrontar, para que ele não venha a nos atingir. Amém? Com suas mentiras, com suas falsidades. Amém?
Glória a Deus. E essa outra espada que nós conhecemos, que é a espada de luta de verdade, essa outra espada, quanto mais se usa ela vai perdendo corte. Quando chega uma época, ela não corta mais. Amém? Ela vai ficando debilitada, vai perdendo a sua utilidade, porque ela não vai cortar mais. Já a nossa espada, quanto mais nós usamos, mais afiada ela fica. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quanto mais nós usamos a nossa espada, que é a palavra de Deus, quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós levamos o Evangelho àqueles que não conhecem, mais afiada fica a nossa espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos, para nós estarmos com a nossa espada afiada, nós precisamos saber os versículos da Bíblia, nós precisamos frequentar o escola dominical, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos aprender todos os dias. E o lugar de aprender é na igreja. Com nossos pais em casa nós aprendemos e vindo na igreja também nós aprendemos. Amém? Amém. Orando ao Senhor Jesus todos os dias, orando ao Senhor e vigiando. Nós precisamos orar ao Senhor e vigiar. Quando nós aplicamos o versículo que nós aprendemos da Bíblia, quando nós usamos o versículo da Bíblia, ele se torna uma arma poderosa e o inimigo, ele foge de você. Quando ele ouve você dizer coisas agradáveis, coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, o inimigo bate em retirada. Então, a Bíblia nos ensina que nós já somos mais que vencedores. Amém? Então, nós não precisamos nos preocupar com os ataques do inimigo. Nós temos que nos preparar, nos revestir da armadura de Deus e estarmos preparados para quando ele vir nos atacar, nós estarmos preparados para combati-lo. Amém? Então, como nós somos o exército de Cristo, vamos dar glória para Jesus bem alto. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Nós somos o exército de Cristo, nós precisamos estar em contato com o Salvador todos os dias. Amém? Amém. Usando a armadura de Deus e estarmos em oração todos os dias. Amém? Em contato direto com o Salvador Jesus. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostou da escola? Amém. Eu fiquei pensando na direção uma coisa, toda vez eu passo ali. Enquanto ela com capacete, coraça, a minha estava mais assim. Mas quando levantou a espada, eu vi os olhos dele até brilhou, até brilhou. Quando pegou na espada ali, o ficou até assim, ele passou ali no vento ali. Aleluia. Vamos pegar de pé, meu? Quem gostou da história aí? A criança vai dar surpresa aí, né? É a surpresa da criança ali. Quem gosta de fome aí? Deixa eu ver. Depois daquela historinha, nós vamos ter uma surpresa. Mas quem quer que a surpresa vai dar outro? Deixa eu ver. Então, quem quer surpresa vai deixar o olhinho agora para orar também, tá bom? Tá? Vamos deixar o olhinho para estourar então? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer, por essa noite. Vem cá, Pedro, vamos fazer o seguinte, vem cá, vamos fazer isso na frente, vem cá. Vem cá, nós vamos orar por você para poder estar abençoando. Convida a palavra do Senhor, né? Eu vou orar por todos vocês para Deus estar abençoando vocês. Aqui. Aleluia. Vamos orar? Tá, depois você falei para vocês.